Capítulo 4. A divindade pré-mortal de Cristo. É nosso propósito, agora, inquirir quanto à posição e estado de Jesus Cristo no mundo pré-mortal, desde o período do solene conselho nos céus, no qual foi escolhido como futuro Salvador e Redentor da humanidade, até o tempo em que nasceu na carne. Reivindicamos autoridade escriturística para a asserção de que Jesus Cristo foi e é o Deus Criador, o Deus que se revelou a Adão, Enoque e a todos os patriarcas e profetas antediluvianos até Noé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel como povo unido e o Deus de Efraim e Judá após a divisão da nação hebraica, o Deus que se manifestou aos profetas desde Moisés até Malaquias, o Deus do Velho Testamento e o Deus dos Nefitas. Afirmamos que Jesus Cristo foi e é Jeová, o Eterno. As Escrituras especificam 3 personagens na divindade: primeiro Deus, o Pai Eterno; segundo seu Filho Jesus Cristo, e terceiro o Espírito Santo. Formam eles a Santíssima Trindade, compreendendo 3 indivíduos fisicamente separados e distintos e que, juntos, constituem o Conselho Presidente dos Céus. Pelo menos 2 deles aparecem como participantes dirigentes na obra da criação. Este fato é exemplificado pela pluralidade expressa em Gênesis: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e mais tarde, ao deliberarem sobre o ato de transgressão de Adão, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Pelas palavras de Moisés, reveladas novamente na presente dispensação, aprendemos mais plenamente a respeito dos deuses, que se ocupavam ativamente na criação desta terra, e eu, Deus, disse a meu unigênito, que estava comigo desde o princípio, façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança. E depois, referindo-se à condição de Adão após a queda, e eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio. No relato da criação feito por Abraão, os deuses são mencionados repetidamente. Como demonstrado antes em relação a outro particular, o Pai participou da obra da criação através do Filho, que assim se tornou o executivo pelo qual foi efetuada a vontade, mandamento ou palavra do Pai. E é absolutamente apropriado, portanto, que o Filho, Jesus Cristo, seja designado pelo apóstolo João como Verbo, ou, como declarado pelo Pai a palavra de meu poder. O papel de Jesus Cristo na criação, papel tão preeminente que justifica que o chamemos de Criador, é narrado em muitas Escrituras. O autor da Epístola aos Hebreus refere-se distintamente ao Pai e ao Filho como seres separados, embora associados, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo é ainda mais explícito em sua carta aos Colossenses, na qual, falando sobre Jesus, o Filho, diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E seja repetido aqui o testemunho de João, de que, pelo Verbo que estava com Deus, e que era Deus desde o início, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que o Cristo, que deveria vir, era na realidade Deus, o Criador, foi revelado claramente aos profetas no hemisfério ocidental. Samuel, o lamanita convertido, na pregação aos nefitas descrentes, justificou seu testemunho, como segue, e também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais de sua vinda e para que acrediteis em seu nome. A essas citações da Escritura Antiga pode, muito apropriadamente, ser adicionado o testemunho pessoal do Senhor Jesus, depois de se tornar um ser ressuscitado. Em sua visita aos nefitas, proclamou: eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus, a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim, e em mim o Pai glorificou seu nome. Para os nefitas, que não compreenderam a relação entre o Evangelho a eles declarado pelo Senhor ressurreto, e a lei mosaica, que mantinham tradicionalmente em vigor,
e que se maravilharam por ele dizer que as coisas antigas haviam passado, explicou: Eis que eu sou aquele que deu a lei e eu sou aquele que fez convênio com meu povo, Israel, portanto a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei, consequentemente, ela tem um fim. Em revelação na presente ou última dispensação, a voz de Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, foi novamente ouvida: Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino, atentai e dai ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem, se movem, e têm seu ser. E novamente, eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que criou os céus e a terra, uma luz que não pode ser escondida nas trevas. A divindade de Jesus Cristo é indicada pelos nomes e títulos específicos, autorizadamente aplicados a ele. De acordo com o julgamento do homem, pode haver pouca importância ligada aos nomes, mas, na nomenclatura dos deuses, todo nome é um título de poder ou posição. Deus é justamente zeloso da santidade de seu próprio nome e de nomes dados por sua designação. No caso de filhos da promessa, nomes foram prescritos antes do nascimento. Isto é verdade quanto a nosso Senhor Jesus Cristo e João Batista, que foi enviado para preparar o caminho para o Cristo. Nomes de pessoas foram mudados por orientação divina, quando não suficientemente claros como títulos indicativos do trabalho específico a que esses indivíduos haviam sido chamados, ou das bênçãos especiais a eles conferidas. Jesus é o nome individual do Salvador e, assim pronunciado, é derivado do grego. O equivalente hebreu era Yeshua ou Yeshua, traduzido para o português, Josué. No original, o nome era bem compreendido, significando a ajuda de Jeová ou Salvador. Embora fosse um nome comum como João, Henrique ou Carlos hoje, foi divinamente prescrito, como já afirmado. O anjo disse a José, o esposo da Virgem: E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é um título sagrado e não um nome ou designação comum, é de origem grega, e tem significado idêntico a seu equivalente hebreu Messias ou Messias, isto é, ungido. Outros títulos, cada um possuindo um significado definido, como Emanuel, Salvador, Redentor, Filho unigênito, Senhor, Filho de Deus, Filho do Homem e muitos outros, aparecem nas Escrituras. O fato de maior importância para nós agora é que esses vários títulos expressam a origem divina do Senhor e sua posição como Deus. Como vimos, os nomes ou títulos essenciais de Jesus, o Cristo, foram dados a conhecer antes de seu nascimento e revelados aos profetas, que o precederam no estado mortal. Jeová é a tradução portuguesa do hebraico Yahvé ou Jave, que significa o que existe por si mesmo, ou o eterno. Este nome é, geralmente, usado em nossa versão portuguesa do Velho Testamento como Senhor, impresso em maiúsculas. O hebraico, Eie, que quer dizer eu sou, relaciona-se em significado e por derivação ao termo Yahvé ou Jeová, e nisto se encontra a importância deste nome, pelo qual o Senhor se revelou a Moisés, quando este último recebeu a incumbência de ir ao Egito, para livrar os filhos de Israel do cativeiro. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. No verso seguinte, o Senhor declara ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Enquanto Moisés estava no Egito, o Senhor se lhe revelou, dizendo: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O fato central indicado por este nome, eu sou, ou Jeová, sendo que os dois possuem essencialmente o mesmo significado, é o de uma existência ou duração que não terá fim, e que, julgada por todos os padrões humanos de cálculo, não poderia ter tido início. O nome relaciona-se a outros títulos, tais como Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Jesus, quando uma vez interrogado e criticado por certos judeus, que consideravam sua descendência de Abraão como garantia da preferência divina, respondeu-lhes com esta declaração: Em verdade,
em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. O verdadeiro significado desta afirmação seria mais claramente expresso desta maneira: em verdade vos digo que, antes de Abraão, existia eu sou, o que significa o mesmo que, e antes de Abraão, existia eu, Jeová. Os capciosos judeus ofenderam-se tanto ao ouvirem usar um nome que, por interpretação errônea de uma antiga escritura, não devia ser pronunciado, sob pena de morte, que imediatamente apanharam pedras com a intenção de matá-lo. Os judeus consideravam Jeová como um nome inexprimível, que não podia ser pronunciado, substituíram-no por outro nome sagrado, embora para eles não proibido, Adonai, que significa o Senhor. O original dos termos Senhor e Deus, como aparecem no Velho Testamento, era Yahvé ou Adonai, e o ser divino designado por esses nomes sagrados era, como demonstrado pelas escrituras citadas, Jesus, o Cristo. João, evangelista e apóstolo, identifica de maneira positiva Jesus Cristo com Adonai, ou Senhor que falou pela voz de Isaías, e com Jeová, que falou através de Zacarias. O nome Elohim é de ocorrência frequente nos textos hebraicos do Velho Testamento, embora não seja encontrado em nossas versões portuguesas. A palavra é um substantivo plural hebreu, mas indica pluralidade de excelência ou intensidade, mais que quantidade. É expressão de exaltação e poder supremo ou absoluto. Elohim, como compreendido e usado na Igreja restaurada de Jesus Cristo, é o nome de Deus, o Pai Eterno, cujo primogênito em espírito é Jeová e o unigênito na carne, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, que em solene testemunho aos judeus se declarou Eu sou o Jeová, que era Deus antes que Abraão vivesse na terra, era o mesmo ser que é repetidamente proclamado como Deus que fez convênio com Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que guiou Israel do cativeiro do Egito à liberdade da terra prometida, o único Deus conhecido pelos profetas hebreus em geral, por revelação pessoal e direta. A identificação de Jesus Cristo com o Jeová dos israelitas foi bem compreendida pelos profetas nefitas e a veracidade de seus ensinamentos foi confirmada pelo Senhor ressuscitado, que se manifestou a eles logo após sua ascensão do meio dos apóstolos em Jerusalém. Este é o relato: e aconteceu que o Senhor lhes falou dizendo: Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra e fui morto pelos pecados do mundo. Parece-nos desnecessário ir mais além em nossas citações, para substanciar a afirmação de que Jesus Cristo era Deus, mesmo antes de assumir um corpo de carne. Durante aquele período pré-mortal, existia uma grande diferença entre o Pai e o Filho, pois o primeiro já havia passado pelas experiências da vida mortal, inclusive morte e ressurreição, e era, portanto, um ser que possuía um corpo de carne e ossos, perfeito e imortalizado, enquanto o Filho ainda não tinha um corpo. Em consequência de sua morte e subsequente ressurreição, Jesus, o Cristo, é hoje um ser semelhante ao Pai em todas as características essenciais. Uma consideração geral de uma evidência escriturística nos leva à conclusão de que Deus, o Pai Eterno, se manifestou aos profetas ou reveladores terrenos em muito poucas ocasiões, nas quais, principalmente, para atestar a autoridade divina de seu Filho, Jesus Cristo. Como demonstrado antes, o Filho foi o executor ativo na obra da criação. Nas cenas criativas, o Pai aparece mais em capacidade diretiva ou consultiva. A Adão, Enoque, Noé, Abraão e Moisés, revelou-se o Pai, atestando a divindade de Cristo, e o fato de que o Filho era o Salvador escolhido da humanidade. Por ocasião do batismo de Jesus, a voz do Pai foi ouvida, dizendo: Este é meu amado Filho, em quem me comprazo, e, na transfiguração, um testemunho semelhante foi dado pelo Pai. Numa ocasião posterior, quando Jesus orava com a alma angustiada, submetendo-se, para que os propósitos do Pai fossem cumpridos, e para que fosse glorificado o seu nome, então veio uma voz do céu, que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O Pai anunciou o Cristo ressuscitado e glorificado aos nefitas no hemisfério ocidental, nestas palavras: Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome, e ouviu. Desde a época da última ocorrência citada, a voz do Pai não foi mais ouvida entre os homens,
segundo as Escrituras, até a primavera de 1820, quando tanto o pai quanto o filho ministraram ao profeta Joseph Smith, havendo dito o pai: "Este é meu filho amado. Ouve-o." Estes são os exemplos registrados das manifestações pessoais do Pai Eterno ou de revelações que fez separado do Filho. Deus, o Criador, o Jeová de Israel, o Salvador e Redentor de todas as nações, línguas e povos, é uma só pessoa, e Ele é Jesus, o Cristo. Notas do capítulo 4. Primeira nota: nomes dados por Deus. A importância de nomes dados por Deus encontra ilustração em muitos exemplos da Escritura. Citamos os seguintes: Jesus significa Salvador, Mateus 1:21 e Lucas 1:31. João significa dom de Jeová, especialmente aplicado ao Batista que foi enviado à terra para preparar o caminho da vinda de Jeová na carne. Lucas 1:13. Ismael significa Deus ouvi-lo-á, Gênesis 16:11. Isaac significa riso, Gênesis 17:19. Comparar Gênesis 18:10-15 como exemplos de nomes mudados por autoridade divina, para expressar bênçãos adicionais ou chamados específicos. Considere os seguintes: Abrão, que significa nobreza ou exaltação e, como geralmente traduzido, pai de elevação, foi mudado para Abraão, pai de uma multidão, que expressava o motivo da mudança, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Gênesis 17:5. Sarai, nome da esposa de Abraão e de significado indefinido, foi substituído por Sara, que significava a princesa. Gênesis 17:5. Jacó, nome dado ao filho de Isaque referindo-se a uma circunstância relacionada a seu nascimento e que significava suplantador, foi mudado para Israel, que significa um soldado de Deus, um príncipe de Deus, como expressado nas palavras que efetuaram a mudança: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32:28. Comparar com Gênesis 35:9 e 10. Simão, que significa ouvinte, nome do homem que se tornou o apóstolo principal de Jesus Cristo, foi mudado pelo Senhor para Cefas, no aramaico, ou Pedro, no grego, que significa uma rocha. Vejam, João 1:42, Mateus 16:18, Lucas 6:14. A Tiago e João, filhos de Zebedeu, o Senhor conferiu o nome ou título de Boanerges, que significa filhos do trovão. Vejam Marcos 3:17. A seguinte citação é instrutiva: nome, nas Escrituras não somente igual àquilo pelo que uma pessoa é designada, mas frequentemente tudo o que se sabe pertencer à pessoa que possui essa designação, assim como a própria pessoa em si. Assim, o nome de Deus ou de Jeová e etc. indica sua autoridade. Deuteronômio 18:10. Ver também Mateus 21:9, etc. Sua dignidade e glória. Veja Isaías 48:9, etc. Sua proteção e favor. Provérbios 18:10, etc. Seu caráter. Êxodo 34:5 e 14. Comparar com 6:7, etc. Seus atributos divinos em geral. Mateus 6:9, etc. Disse que o Senhor apõe seu nome às revelações ou manifestações de sua perfeição. Deuteronômio 12:5. Veja também 14:24, etc. Crer no nome de Cristo é recebê-lo e tratá-lo de acordo com o que as Escrituras revelam que ele é. João 1:12. Ver também João 2:23, etc. Smith, Comprehensive Dictionary of the Bible, item nome. Segunda nota: Jesus Cristo, o Deus de Israel, que Jesus Cristo foi o mesmo ser que chamou Abraão de seu país natal, que tirou Israel da terra do Egito com milagres e maravilhas, que lhes deu a conhecer sua lei em meio aos trovões do Sinai, que os livrou dos inimigos, que os castigou por sua desobediência, que inspirou seus profetas, e cuja glória encheu o templo de Salomão, é evidente em todos os escritos inspirados e em nenhum mais que na Bíblia. Sua lamentação sobre Jerusalém evidencia que, em seu estado humano, não se esqueceria de sua posição exaltada anterior: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus
23:37. Foi este Criador do mundo, este poderoso legislador, este controlador dos destinos da família humana que, em seus últimos momentos bradou na agonia de sua alma: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Compendium of the Doctrines of the Gospel, por Franklin D. Richards e James A. Little. Terceira nota: Jeová, nome não proferido pelos judeus. Muito antes do tempo de Cristo, certas escolas entre os judeus, sempre atentas à observância da lei, embora desprezando seu espírito, haviam ensinado que o simples pronunciar do nome de Deus era blasfêmia e que tal pecado constituía ofensa capital. Esta concepção extrema surgiu da interpretação aceita, embora não inspirada, de Leve. 24:16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá, toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. A seguinte citação é tirada do Comprehensive Dictionary of the Bible, de Smith, item Jeová é a verdadeira pronúncia deste nome, e Jeová, pelo qual Deus era conhecido entre os judeus, foi completamente perdida, pois os próprios judeus evitavam escrupulosamente qualquer menção do nome, substituindo por uma das palavras, com cujas vogais diacríticas o mesmo podia ser escrito, Adonai, Senhor, ou Elohim, Deus. De acordo com a tradição judaica, eram pronunciados apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote, no dia da expiação, ao entrar no santuário, mas há certa dúvida quanto à veracidade desta informação.